Olá, eu sou o professor Vidal e o tema dessa aula será: o que é matemática? Olha, para não interromper a aula depois, já aperta o joinha e se inscreve no canal. Eu espero. Para tentar entender o que é matemática, vamos ver algumas definições da matemática, redigidas por ilustres pesquisadores e que podem nos ajudar a esclarecer sobre o que propomos estudar aqui. A primeira delas, matemática, do latim mathematicus, que por sua vez originou-se do grego mathematikos, de matema, matese, instrução, ciência, isto é, ciência por excelência, de matô, matanô, compreender, aprender. Essa é a definição da Enciclopédia Larousse, publicada em Paris, França, no ano de 1878. Mas ela é importante por nos dar a origem da palavra matemática, advinda do grego e do latim, as línguas mães do português, e diversas outras línguas modernas também. Essa segunda definição é do professor de matemática Mário de Oliveira, em seu livro Iniciação aos Fundamentos da Matemática Elementar, de 1986. Grande professor que me deu aulas na faculdade quando já contava com mais de 90 anos. Supõe-se que a palavra matemática tenha sido criada pelos pitagóricos para descrever suas atividades intelectuais, significando o que será aprendido. Essa definição nos fala da origem da matemática como estudo organizado, isso é, como ciência. A sociedade pitagórica surgiu no sexto século a.C. e continua viva e crescendo até os dias de hoje. Agora veremos três definições curiosas da matemática, também extraídas do livro do professor Mário de Oliveira. Elas foram elaboradas por três grandes matemáticos. Na época, o início do século XX, uma após a outra com um acréscimo ou uma correção à definição anterior. O interessante é que elas parecem se contradizer. A primeira é de Bertrand Russell, famoso matemático inglês nascido na segunda metade do século XIX, que escreveu: matemática é a ciência na qual nunca sabemos de que coisa estamos falando, nem se é verdade aquilo que estamos dizendo. A segunda é de Achille Bassi, matemático nascido na Itália, mas que veio morar no Brasil em 1939 e por aqui lecionou até a sua morte. Ele escreveu: matemática é a ciência na qual nunca precisamos saber de que coisa estamos falando, nem se é verdade aquilo que estamos dizendo. Ele queria acrescentar que não é apenas que não sabemos do que estamos falando, mas que nem precisamos saber. Isso não é relevante para o estudo da matemática. A terceira definição é de Émile Borel, matemático francês que viveu na mesma época dos dois anteriores. Matemática é a única ciência na qual sempre sabemos exatamente de que coisa estamos falando, e estamos seguros de que tudo quanto dissermos é verdadeiro. Ele nega completamente tudo o que foi dito por seus antecessores, ou seja, nem os grandes matemáticos conseguem entrar em um acordo sobre o que é a matemática. A matemática trata de objetos e conceitos absolutamente abstratos. Por isso, é difícil saber do que se fala. Mas, em compensação, tudo o que vamos tratar é completamente definido e usado estritamente dentro dessas definições. Por isso, podemos ter certeza de que tudo que a matemática conclui é absolutamente verdadeiro. Gosto de lembrar sempre: o único professor que ensina fatos aos seus alunos é o professor de matemática. Todos os outros ensinam sobre as teorias mais aceitas até o momento de seus campos de conhecimento. As línguas são vivas e alteram suas regras, sua ortografia ao longo do tempo. Os acentos caem, as concordâncias mudam. Em ciências, a coisa vai longe. A cada dia, novos cientistas descobrem novas verdades que derrubam teorias aceitas há anos. Geografia, história, até a educação física muda seus conceitos. Agora, um conceito matemático só serve se for imutável, pela eternidade. 1 mais 1
será sempre igual a 2 e isso jamais mudará. Um triângulo jamais terá 4 lados. Encerrando esse histórico, temos uma definição mais moderna, da Grande Enciclopédia Larousse, publicada no Brasil em 1970, um ano antes do meu nascimento. Matemática é o conjunto das disciplinas que estudam por meio do raciocínio dedutivo as propriedades dos seres abstratos como números, figuras geométricas, etc., e as relações que se estabelecem entre eles. Eu pessoalmente definiria assim: matemática é a ciência dos números e das formas, suas propriedades, relações e operações entre seus elementos, padrões e regras. Bom, pelo menos é essa que vou usar como guia nessas aulas que teremos aqui. Aliás, se estava curioso, essa aí ao lado é uma foto minha na sala de aula. Nas aulas que se seguirão, eu pretendo abordar toda a matemática escolar da educação básica. Vou tentar cobrir toda a matemática do ensino fundamental e depois, se tudo correr bem, entrarei também no ensino médio. Pretendo fazer isso sem furos, ou seja, sem deixar nada para trás. Sem saltos, isso é, sem pular nenhum conceito, encadeando toda a construção do conhecimento matemático e, na minha opinião, isso é o mais difícil. Sem macetes, ponto. Se quer macetes, vá procurar outro professor. Não sou contra quem faz uso, mas não é esse o meu objetivo aqui. Sem presumir, quer dizer, vou começar como se você não soubesse nada e quero tentar usar sempre apenas o que estiver no conteúdo das aulas anteriores. Portanto, se não souber sobre o que estou falando, volte e assista de novo. Digo matemática de verdade porque vou abordar de uma forma que não seria possível em sala de aula. Quero apresentar todos os conceitos, mas vou aos poucos, um pouquinho de cada vez. Tomara que você goste. E agora, por fim, encerrando essa sequência de definições, deixo vocês com a definição mais linda e perfeita da matemática que encontrei. E a descobri assistindo o Pato Donald, do pai da ciência moderna, o grande Galileu Galilei. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Bom, como é que eu explico essa parte? Sabe como é, né? Aula de matemática sem exercício nem vale. Ao final de cada aula, eu vou deixar aqui uma listinha de exercícios. É bom fazer se quiser dizer que aprendeu mesmo. Vou deixar esse quadro alguns segundos no vídeo para você lembrar de apertar o pause e copiar. Se tiver dúvidas, pode perguntar nos comentários abaixo que algum colega pode te responder e, na medida do possível, eu mesmo vou corrigindo. Bom trabalho! Ah, antes que você esqueça de novo, aproveita que acabou, aperta o joinha e se inscreve no canal para receber a notificação das próximas aulas. Então, por enquanto é isso. Até a próxima!